Eu não conhecia a empresa, mas sobre os gramados, imagina um cenário assim, utópico, em que a gente tem o Allianz Parque, um gramado natural e bom, Morumbi com gramado natural e bom, Neoquímica Arena, gramado natural e bom. Maracanã, com tá shows. difícil, né? Por que você, assim, é muito simples a conta. Se você vai ter uma semana de shows importantes no Allianz Parque e vai ter um tempo de recuperação do gramado, que o Palmeiras jogue no Morumbi, que você tenha ali alguma parceria, como a gente já teve historicamente no futebol paulista. Se você tiver 2 jogos Ou na o Pacaembu sequência também em de casa, opção, com gramado natural e bom. igual o São Paulo agora. São gente Paulo tem pegou campo. se você tiver 2 jogos em casa e um terceiro fizer fora, o seu gramado, depois de, sei lá, 20 dias, ele não vai estar perfeito, mas ele vai estar em condições utilizáveis. Óbvio que se você pega... Vamos ver amanhã, né, o gramado do São Paulo, mas geralmente você marca um show, sei lá, vai perder 2 jogos em casa só, e aí você intercala com o jogo fora pra você poder não perder tanto assim o gramado. O que você acha dessa história aí, Nina? Eu acho que os times brasileiros que colocaram o gramado sintético tentaram, por meio do gramado sintético, apresentar uma solução para um gramado ruim. E tenha certeza de que a gente tá falando aí, vou falar dos times que hoje na Série A, não vou colocar o Galo, tá? Porque o estádio do Galo é muito recente, mas assim, a gente tá falando do campeão brasileiro e do vice-campeão brasileiro. São os 2 times hoje que tem um gramado sintético. O Palmeiras, por exemplo, tentou outras opções. Eu acho que a gente pode discutir várias coisas. A condição do gramado sintético. Existem gramados sintéticos bons e ruins. Mas o jogo é diferente. Acho que esse é o grande ponto. Eu acho que Então, o ponto não pra mim é esse. O ponto não é a qualidade do sintético. Não tô falando que o sintético da do nota, Palmeiras né? é ruim. Da nota. Tô falando de acordo com o contexto da nota com o futebol. Ninguém tá discutindo a qualidade do sintético. Estão discutindo o sintético. Então, mas aí, qual que é o argumento desses jogadores? Por que isso agora? Porque se muda o jogo, não pode... Qual é o motivo? Eu tenho um pouco essa curiosidade, eu queria ouvi-los com mais... Por que isso agora? Eles já falaram, a bola corre mais, quica mais, tem Então, o porque piso é mais assim, duro. Ok, mas assim, porque a bola corre mais, então a gente não pode jogar nesse tipo de gramado? Quer dizer que a gente tem gramados horrorosos aqui no Brasil, hein, gente? Ali a bola não corre nada. Também isso é um problema. É Eu acho que a melhor- gente não tem que justificar também são um problema com o Isso, outro. também Não. são É, porque problemas. senão o Eu problema do também não gramado acho, ruim mas vai os- sempre existir. Claro. Porque a bola Agora, corre também num gramado muito molhado, que muitas arenas o fazem, né? Isso. Eu A Arena entendi o do que você tá querendo Corinthians, dizer, por Aline. exemplo. A Arena do Corinthians, a bola corre muito. E ele tem um híbrido, que talvez seja até um modelo ideal. Talvez Sim, não seja pode o ser um natural caminho, o modelo pode ser um ideal. caminho. Agora, é entender como isso vai funcionar. Qual que é a preferência dos jogadores dentro do que eles estão propondo. Qual é a solução? Não ao gramado sintético, então a gente vai ter o quê? A gente vai Gramado ter natural. um pasto. Então, Não, então vamos lá. mas se os times não conseguem, não é possível. Então, mas aí Mas é possível. é possível. O que eu gostaria de dizer? Você fez uma Você acha pergunta que se aqui. fosse possível o Palmeiras não faria? Você Você acha que o Palmeiras Ué, mas tem o Palmeiras preguiça de resolver recebe esse problema? um número de shows maior do que o esperado. Por isso o Palmeiras não consegue, Nina. Isso. Porque vamos lá. o Palmeiras achou Porque que ia o Palme- receber um ou outro Porque o show. Palmeiras tem E no um fim, acordo, qualquer um faz sim. aniversário no O Allianz Palmeiras hoje. tem um acordo, de novo, ressaltando, financeiramente vantajoso e muitas vezes, né, refém, e eu digo refém mesmo, da W Tour, que coloca show, e aí, visto este contexto, não dá pra ter um gramado natural. Você perguntou aqui, ó, por que isso agora? Eu vejo dificuldade, muitas vezes, de um jogador assumir e comprar uma briga sozinho. O que é um erro, não tô passando a mão na cabeça, é um erro. Pô, o cara tem que, se tá ruim, o Juninho, jogador da América Mineira, a gente entrevistou ele aqui no passado, ele falou, tá ruim. Jogou no Allianz Parque, falou, é ruim, é diferente. Quando o Juninho falou aqui, é uma coisa. Agora o Neymar sim. abrir a boca... Então, eles se juntaram, demorou um tempo. Por que isso agora, depois de 5 E anos? De fizeram novo, agora, a gente ok. está vigilante quanto a isso. Porque o timing das coisas. De qualquer forma, Mas é preciso, a minha visão é preciso entender o porquê disso no sentido de, tem a ver com lesão? Tem Não, a ver não, com o jogo? tem a ver com tem preferência, a ver com na minha visão. Então, é preferência. simplesmente... Qualidade do jogo. Só- É o que eles Então, justificaram. Mas, ok, mas não se tem bons jogos no Allianz Parque ou no Newton É Santos? preferência. Então, Ponto. se é uma simples
questão de eu gosto do natural Não, dos jogadores. O futebol se é praticado no isso, mundo inteiro no Sabe natural. qual, não, sabe qual a minha Só que questão a não é uma FIFA, questão de aí preferência a gente vai lá assim. pra cima. A Copa Se do Mundo você nunca teve um perguntar- jogo de grama Se sintética. você Então, mas perguntar a para o FIFA Palmeiras, permite. Palmeiras, você prefere um gramado bom natural ou artificial? O Palmeiras fala um bom natural. Claro. Essa pra mim é a questão. Botafogo, Claro, se mas você isso é puder evidente. colocar um gramado no seu estádio que seja artificial ou natural, com mais ou menos o mesmo, e esquece valor de custo, porque esses clubes têm dinheiro pra ter um gramado. Qual você prefere? Ele vai falar um natural. Então, na minha visão, agora pra entrar é assim, independente do porquê isso foi feito agora, do porquê que o movimento foi A feito culpa agora... não é do Palmeiras, né, gente? E não é culpa do Palmeiras, Não, é é até culpa colocar o do Botafogo Atlético, do nesse Botafogo. balaio e o Furacão futebol, também. na minha visão, é assim. Você remediou É que uma a gente, necessidade... só completando, a gente acaba falando mais do Palmeiras porque o Anota, Palmeiras se manifestou. E a até gente tá porque aqui o claro. palmeirense compra como uma briga pessoal, Sim, né? E que Vamos não falar é, a verdade. E Não que faz não é, sentido. não, Como em nenhum sempre, momento, o palmeirense gosta dessa coisa todos contra nós, né? Sim. E Somos não- aqui, todos querem prejudicar o, Não, o porque- Palmeiras. E não é, Não ninguém teve falou do nota Palmeiras CAP, e nem não do teve Allianz nota Parque, ninguém falou nada. É o gramado sintético. O que eu vejo é o seguinte, o futebol ele é praticado em grama natural. A partir de um momento em que a FIFA, é aí que eu vou entrar. Você me perguntou, pô, mas aí a gente Isso, vai eu jogar ia falar sobre isso. em gramado Exato. de passo? Não. Se você atrasar 1 minuto no intervalo, você tem multa. Se você chega e erra a inscrição do jogador, o jogador não joga. Se você tem um problema no estádio, você é multado. Tô falando de briga, tô falando de segurança, qualquer coisa. As entidades são responsáveis por isso. O que a gente precisa hoje é um movimento para se atestar. Olha, não vai usar o gramado sintético? Ok, não vai usar o gramado sintético. Mas a gente tem que ter uma padronização que vise, já que a gente está falando aqui pelo bem maior, que é o futebol e jogador, porque senão, é assim, infelizmente, se jogador começar a parar de querer jogar sintético, o futebol perde. Então Neymar não joga contra o Palmeiras no Allianz, Depay não joga, enfim, outros não jogam, aí não vai Mas pra o jogo. movimento tem que ser feito de forma inteligente. aí- Porque se o Claro. Neymar falar, olha, no Newton, não vou nem falar Allianz Parque, tá? No Newton Santos eu não jogo. Não vai jogar no Newton, ele não Mas vai sabe o jogar que, que o no... Botafogo vai falar pra ele? Tá ótimo. Irmão, fica em casa. Sim, por isso que eu acho Tem que que isso ser é uma organizado e muito bem responsabilidade. pensado. Isso é uma responsabilidade. Mas não tem como ter grama natural. Por que não tem? Um clube de Série A não pode ter grama natural? Não, porque a gente não tem como manter. É o que o Bruno falou. É condição climática? Não. É o que então? Porque a gente faz show. Meu amigo, qual que é? E aí a pergunta que eu faço a vocês. A prioridade de uma casa de estádio é o quê? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. É o futebol. O que acho que o movimento está sendo muito em função disso é porque a gente não está priorizando o futebol. Quando tem um gramado sintético, que seja a Arena MRV, que seja o Allianz, que seja Newton Santos, A Arena não MRV, está- desde o começo, ela era... Não Não, está- ela chegou a ser natural, né? não Chegou, está, sim, ficou aquele Chegou, barrão, ficou lembra? Aquele barrão era natural. Aquela coisa horrorosa, não, assim. está, Artificial. não está se priorizando o futebol. Está se priorizando o quê? Não tem dinheiro? Os caras acabaram de contratar o Rony com um salário astronômico. Desculpa. O Atlético Paranaense não tem dinheiro? Não, até é- tem, porque o gramado sintético é caro. O gramado não é? sintético não é barato. Tem esse... para manter. Gente, o que eu vejo aqui é a necessidade de uma CBF, de uma FIFA, de alguém poder olhar e falar assim, olha, vamos lá, vamos chamar o pessoal aqui. Vocês estão realmente descontentes? Jogadores, a gente precisa ouvir quem joga. Teve uma pesquisa do UOL no A ano gente passado. precisa ouvir quem joga. Quem joga, independente se é por medo de lesão, falta de costume, não é o futebol, não tem que ouvir quem joga. E Claro se que isso, sim, e claro se que isso sim. for uma comoção geral, olha, realmente não dá pra jogar, a gente precisa readaptar o futebol. A gente, eu digo, olha, o Palmeiras vai ter que renegociar contrato, o Atlético Paranaense vai ter que olhar de uma diferente forma. E aí eu digo, mas ô Martelli, aí beleza, aí põe a grama natural, faz o show, o campo tá horrível no dia seguinte. Joga em outro lugar. Joga em outro... Responsabilização. A gente precisa responsabilizar as devidas lacunas. Tem um gramado ruim no Morumbi. Se o Morumbi amanhã aparecer contra a Ponte, o gramado tá ruim, penalização, cara. Mas como é que eu vou ver se o gramado tá bom ou se tá ruim? Isso aí é fácil, Isso né? aí é fácil de ver. Basta uma Isso aí câmera. você pega um técnico de gramado, um fiscal lá, bota 2, 3, vê que a bola não... Quando tá com poça d'água, você sabe avaliar se pode rolar a bola ou não. Um gramado ruim eu não digo se é grama curta ou grama alta. Que o conceito de gramado ruim pra muita gente, quando a grama tá alta, é ruim. Não é isso. Aí é, enfim,
Não vou entrar nesse mérito aqui, né? Tamanho da grama. É se a bola rola, se não tem buraco, se não tem areia, ponto. Tá ruim, tá fora do padrão, pune. Não joga. Tá WO, não sei. A gente tem que ter um jeito de padronizar os gramados. Se achar um jeito de botar um sintético que seja super semelhante ao natural, que seja o híbrido. Olha, a gente tem um padrão aqui. Você pode botar 60 natural, 40 sintético, é o máximo. Precisa de padronização, regulamentação. Pra mim é isso. O debate aqui é pelo futebol. O que a gente não quer é você que paga ingresso caro pra ver, por exemplo, gente grande e gente boa jogando futebol em gramado sintético. O cara não vai estar. Isso aí é muito ruim. Isso aí a prioridade tem que ser o futebol. Eu não aguento mais, não sei vocês, mas a gente não prioriza futebol, porque a gente não prioriza calendário otimizado, a gente não prioriza descanso, a gente não prioriza qualidade dos jogos. É isso, e aí o gramado sintético, inclusive nessa lista de prioridades, honestamente, acho que não tá nem perto de ser uma das primeiras coisas a serem resolvidas. Uma das coisas que tem que solucionar, mas é assim, é o que você falou do timing. Pô, faz um movimento aí para um calendário melhor, então. Não entra em campo. Não, é importante o movimento com sintético. Eu não acho que tá muito atrás na lista de prioridades, não. Não, é importante, mas você tem do calendário... Do jogo, pra mim, é a principal. Exatamente, não, cara. Ok, gente, é assim, não que a vamos gente não fugir. tá falando de torcida tanto... única, a gente não tá falando de violência, a gente não tá falando de nada, a gente Sim, tá falando do tá jogo falando... jogado mas 11 contra 11. O calendário tem tudo a ver com o jogo. O descanso dos jogadores tem tanto é um impacto problema. nas lesões Não, sim. como o gramado sintético, que a que Nina tá inclusive falando- não Mas aí é tem igual. comprovação científica. Não, a Nina tem razão. Se De você novo, coloca um problema o cara... não pode ser justificado pelo Não outro. pode, mas é assim. Ok, mas, quarta gente... e quinta, calendário é um problema, ponto. A gente tá aqui também pra fazer uma vigilância e de olhar e falar assim, pô, Fair por que play vocês... financeiro é um Por que problema. vocês não metem o louco então aí? Cadê o movimento pra um calendário Mas melhor? os jogadores reclamam Não, disso, Uma cara. coisa é reclamar, ok. Mas então por que vocês não deixam de jogar? E tem também a questão por que é vocês muito não- mais fácil muitos irem contra a minoria, que é do gramado sintético, Sim. do que essa Isso. questão que envolve Sim, muito com dinheiro em certeza. calendário, envolve Exato, grandes instituições, exato. Então, patrocinadores. não é um problema se mover contra o gramado É sintético. mais fácil agora. Não é. Não, sempre Bom, que tem mas alguma a coisa gente incomodando, também- tem que ser dito, claro. Eles que jogam. Então é assim, é um debate que tem... Alguém da CBF se pronunciou? Tem Então. que ter alguém se pronunciando. A gente fica Não, o barulho perdido começou aqui. hoje pelos Independente jogadores. de questão... Eu vi uma mensagem, mas a bola era de couro, hoje não é mais, ninguém reclama. Mas aí a gente tá falando de uma O Neymar melhoria. reclamou agora do jogo. Mas aí a gente tá falando muitas vezes de uma melhoria. Algumas vezes erram. A Jabulani, o pessoal falou que ela fazia efeito diferente, a bola da África. O Neymar reclamou da bola, reclamações existem. Só que chuteira era diferente, elas foram melhorando. A questão não é que você não pode reclamar, você pode. Ou, enfim, se você não reclama de algo, você não pode reclamar de outro. Não é isso. A gente tem que ouvir quem tá jogando bola, a gente tem que ouvir quem joga, a gente tem que ouvir quem tá nesse contato sempre. Eu não sou cientista, não tenho amostra suficiente para comprovar lesão, enfim, mas o jogo muda, a gente vê, o jogo muda. E se você tem há 2, 3 anos gente que não entra em campo porque tem medo de jogar, uma bandeira foi levantada. Essa é a minha visão, uma bandeira foi levantada. Também E a acho. gente não pode ser refém de acordo... E são seja- caras grandes, né? Assim, de certa forma, são Os caras têm que... experiência. Foi aí que teve peso, né? Porque já tinham falado antes várias Sim. vezes do sintético. E aí que acaba ganhando um pouco mais de peso quando... Assim, o Lucas se manifestou na hora que o Oscar falou que não queria jogar. Mas é aquela coisa. O ele Du falar me fala- surpreendeu. mas talvez o Dudu... Bom, vamos ver essa história toda. Mas Mas, é assim, aquilo que você falou ontem, Nina. Se você chegar. Você falou antes de ontem. Se você chegar no vestiário do Palmeiras e falar, não tem câmera, não tem nada, ninguém tá ouvindo nada. Vocês preferem gramado natural aqui? E no do Atlético, no do Botafogo. Vocês preferem o natural ou sintético? eu acho que todo mundo Gente, vai falar todo o jogador natural. de futebol vai preferir o natural. Cara, vai ser. No máximo você vai ter o que eu falei, vai ter 90-10. É a mesma coisa Não você faz, perguntar, pô. Na pesquisa você do prefere comer uma manga ou tomar um suco de pozinho de manga? Prefere comer uma mas- manga, sim, pô. Entendi. É entendi o que você tá Lógico, falando. pô. Entendeu? natural, gente. Você prefere o natural ou o ultraprocessado? Você prefere o natural, pô. Não tem muita discussão, Não, e não entendeu? dá- eu não engulo. E é por eu isso não que as pessoas engulo estão meio Arena. malucas desse debate. Tem comida Atlético, natural esses estragada, caras. mas tem comida natural Não, boa. mas aí Mesma você... coisa. Entendi. Sim. Eu não engulo esses times falando que não dá pra manter. Como não dá ser um time de Série A, cara? Por isso que eu falo de responsabilização. Porque o cara o gramado, boa condição de jogo é prioridade, ponto. Você tem que priorizar gramado, você tem que priorizar a arquibancada, estádio. Você é um time de Série A. Se você não tá bem nisso, então você não vai partir pra contratação, você não vai partir pra priorizar a qualidade da jogabilidade do jogo.
Entendeu? Ponto. O que você falou do tênis é assim, você tem 3 pisos, saibro, grama e duro. Mas isso foi, desde que o tênis foi inventado, uma forma de você equilibrar, né, o nível dos tenistas e pra você também mensurar, pô, esse cara é mais completo, esse cara só joga aqui, enfim. E você sabe de uma coisa? Tem muitas vezes que tem jogador que ele só prefere, mas ele fala, não vou jogar no duro. Sim. Mas aí é a modalidade, ponto. Claro. Aqui é a modalidade. Não Então, precisa ir longe. a gente Futebol pode de transformar quadra. o futebol de nisso. quadra. Isso. Pega o futsal. Quadra de futsal é uma coisa primordial em qualidade. Bota os caras do futsal, bota o Capita, Falcão, todo mundo jogar, fala assim, agora você vai jogar no cimento. Vê se os caras não iam reclamar. Jogar no concreto do Não, parque vê público. se os caras não iam reclamar. Não, mas é quadradura. Não é tudo igual, gente. Então, a gente tem que saber o que fazer e como se movimentar pra não mudar o jogo, senão vira bagunça. O gramado do Palmeiras